Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Michele. Estamos ainda nessa revolução mundial, né? Mas esperando que tudo se resolva da melhor forma e nos solidarizando com as pessoas que se foram, né? Bom, mas a gente não pode parar e hoje vamos falar sobre a evolução dos modelos atômicos. Existe uma série de acontecimentos que a gente tem que saber até chegar ao modelo atômico de hoje, né? Lá no século 6 a.C., quer dizer, mais de 600 anos antes de Cristo, vieram algumas pessoas, né, principalmente os gregos, tentando saber de onde vem a matéria, o que é que ela é feita. E uma dessas pessoas foi Tales de Mileto, que ele, através da fricção do âmbar, o âmbar é um tipo de resina. Por exemplo, você viu aquele filme, o Jurassic Park, que tinha um inseto, né, lá dentro daquela estrutura que cristalizou? Aquilo ali é o âmbar, tá? Então, através de fricção, o Tales de Mileto, ele constatou que havia algo e que ele chamou de elétron, né? Daí vem o nome de elétron, eletricidade, né? E ele via que as partículas elétricas, elas se neutralizavam. Por exemplo, gente, quem é que nunca acordou com o cabelo bem eletrizado, bem eriçado, aí você teve que passar um pouquinho da água para ele baixar, né? Ou então, quando o cabelo está muito seco, aí você vai pentear com um pente de plástico, parece que ele fica todo armado. Isso aí é um tipo de eletrização. Você pode fazer um pequeno experimento. Você pega uma caneta, né, daquelas transparentes, tá? E aí tira o refil de dentro, de tinta. Aí você atrita ela ou no teu cabelo, mas aí o cabelo tem que estar sujo, ou então numa flanela, tá? Lã, alguma coisa. Aí você fica friccionando ela. Aí ele vai atrair pequenos pedacinhos de papel. Não é mágica, é ciência, tá? E aí a gente vai, com o passar de milhares de ideias, né? Muitos séculos, a gente vem para as descargas elétricas em gases. Bom, isso aí são tubos de LED, né? Que tem várias cores, mas por que existem cores diferentes? Esse tubo, eu não vou me atrever a dizer esse nome, que eu não sei, então não vou dizer errado, tá? Em 1854, esse vidro, né, com eletrodos, que tinha nas suas extremidades. Então, foi constatado que a cor dependia do gás, da pressão e do volume, tá? Por exemplo, quando você abre aí a torneira do seu gás, qual é a cor do gás? Qual é a cor da chama? Né? Ela tem uma cor específica, mas dependendo do material, se um dia a gente conseguir voltar ainda esse ano, né? Deus queira que sim, a gente pode ver umas experiências bem simples de chamas. E é por isso que os fogos de artifício têm cores diferentes. Por quê? Porque eles são formados por elementos químicos diferentes. O cálcio é avermelhado, o lítio já vai ser de outra cor, não estou lembrando agora certo se é violeta, né? O sódio é amarelado e assim vai, tá? Por isso, quando você derrama um pouquinho de sal no seu fogão e acende o fogo, você vai ver que vai ficar com a chama amarela, né? Porque tá ali o elemento sódio, tá? Daí, dessas constatações, a gente tem o neon e as lâmpadas fluorescentes atuais. Aí tá esse tubo, né? Que foi lá de 1854. Em 1875, William Crookes, ele constatou que os raios catódicos são negativos. Então, daí veio a nossa primeira partícula subatômica, que veio a ser o elétron, tá? E aí essa teoria derruba a de Dalton. O que Dalton dizia? Que o átomo era uma esfera maciça, indestrutível,
Não, querido Dalton, ela não é esférica, não é uma esfera, como é que eu posso dizer, indestrutível. Ela tem partículas menores do que ela, mas para Dalton, gente, 1808 foi um avanço ele fazer esse modelo, porque é muito fácil vocês dizer, ele errou. Não, diante das expectativas da época, ele foi demais, tá? Ele fez várias coisas, quem quiser se interessar por Dalton, né? Que vem daí aquela anomalia que a gente estudou no 8º ano, que se chama daltonismo, né? Porque ele não distinguiu algumas cores, mas aí ele foi espetacular. Para a época dele foi demais, tá? Com essa descoberta do William Crook, a gente tem hoje a possibilidade dos raios-x e a nossa querida TV. Aí você está vendo um raio-x que também tem essa conotação científica, né? Que veio aí dos raios catódicos. Aí você está vendo um tubo que está tendo essa emissão de luz através desses raios. Tá aí o nosso querido William Crookes. Depois de alguns anos, Eugen Goldstein provou que os raios anódicos ou canais são positivos. Daí, a gente teve a descoberta da segunda partícula subatômica, que no caso é o próton, né? E o próton, você deve saber agora, que ele é a identidade do átomo. Por exemplo, quando você vai tirar sua identidade, aquele número é só seu. Naquele estado, ninguém tem aquele número. No estado do Rio Grande do Sul, do Acre, de Pernambuco, pode ter alguém com seu mesmo número. Por isso que a gente pergunta qual é a sua unidade federativa, né? No caso, Ceará, se é do Pará, tá? No caso aqui da nossas partículas subatômicas, ela é a identidade do átomo. Ninguém vai ter o número 1 além do hidrogênio. Ninguém vai ter o número 20 além do cálcio. Ninguém vai ter o número 35 além do bromo e assim sucessivamente. Então, essa partícula subatômica, ela vem caracterizar o átomo. Aí tem a fotozinha do Eugen Goldstein. Passando-se mais alguns anos, em 1903, veio a ideia do pudim de passas. Oba! Pudim, adoro, é meu doce favorito. Quem quiser me presentear, estou recebendo, tá? Quem foi que teve essa ideia? Bom, primeiro vamos fazer o seguinte. Teve uma série de acontecimentos, né? Vieram a eletrização por atrito, que aí veio a ideia de corrente elétrica, formação de íons. O que são íons? Os íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. O átomo só pode mexer no seu número de elétrons, tá? O elétron, ele tem uma massa desprezível. O que é isso? Se a gente fosse fazer uma comparação, o próton tem um número 1. Então, se eu digo assim, o meu átomo tem um próton, então a massa dele é 1. Mas ele pode ter mais elétrons. Não, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Só que, quando acontece uma reação química, pode haver uma liberação ou atração de elétrons. Vocês vão ver mais tarde, né, em outras aulas, que dependendo da família, ele poderá ganhar ou perder elétrons, tá? Nesse caso, poderá perder elétrons, então ele vai ficar positivo. Ele será um íon positivo chamado cátion. E ele poderá ganhar elétrons, então ele vai ficar negativo. Então ele vai se chamar ânion. E aí a gente tem as descargas elétricas em gases. Esse aí é o modelinho do pudim de passas. É como se o átomo fosse uma esfera. Lembra lá do Dalton que dizia que era uma esfera? Bom, já estamos aqui mostrando uma adaptação desse primeiro modelo, né? Que esse modelo agora está mostrando que tem partículas positivas e negativas. Nessa ideia aqui, o átomo seria positivo
e ele teria incrustado nele partículas negativas. É como se fosse realmente um pudim positivo e nele estariam incrustados aí as partículas negativas, que no caso seriam as passas, né? Pois bem, em 1903, esse renomado cientista chamado John Thomson, né? Ele teve a ideia de fazer um modelo representado pelo pudim de passas, né? E nós temos muito a agradecer por essa evolução dos modelos atômicos aí. Em 1896, Henri Becquerel, ele conseguiu fazer aí alguns experimentos utilizando urânio, que posteriormente foram estudados pelo casal Curie, que eu falei já anteriormente da Marie Curie, né? E daí viemos até a descoberta do polônio e do rádio, grandes elementos da tabela periódica. Em 1898, Ernest Rutherford teve uma ideia de falar sobre o campo elétrico. Esse aqui é o Henri Becquerel, tá? E aqui nós temos a foto do nosso querido casal Curie, né? Marie Curie e seu esposo. Hoje, gente, nós temos aí tecnologia, né, a serviço da humanidade, e não foi de uma hora para outra, são vários experimentos, vários estudos, e estão aí no tratamento de câncer, nos raios para tirar aí dúvidas sobre fraturas. Hoje a gente tem a tecnologia 3D, né, que não precisa sem nenhuma incisão para ver como é um corpo, até mesmo na parte histórica, né? As múmias bem preservadas, elas podem ser escaneadas sem nem abrir o sarcófago, tá? Esse símbolo aí é um símbolo perigoso, né? Que está dizendo radioatividade, cuidado. A gente também já teve uma aula sobre isso. Aí nós temos a representação da nossa querida Marie Curie em seu laboratório, né? Descobrindo alguns elementos novos. Gente, as partículas, elas estão divididas em alfa, beta e gama. Então, a partícula alfa, ela é representada como se fosse um átomo de hélio. No caso aí, ela teria 2 prótons e 2 nêutrons, dando a massa 4, que a massa atômica, ela é representada pela soma dos prótons e dos nêutrons. Os elétrons não entram nessa soma, tá? Aí nós temos os átomos estáveis e quando eles estão com excesso de energia, eles estão radioativos, né? Eles vão emitir ondas eletromagnéticas, que pode ser alfa, beta ou gama. Para você ter ideia, o raio alfa, ele não é assim muito potente, né? Uma simples folha de papel barra a radiação alfa. A radiação beta, ela tem que ser barrada por uma folha de alumínio. E enquanto que a radiação gama tem que passar pelo chumbo ou até o concreto, só vai ser barrada pelo concreto, tá? Então, por isso que no caso lá de Goiânia, né, que teve o problema com o Césio-137, as pessoas estavam foram enterradas, né, as vítimas foram enterradas dentro de caixões normais, que foram colocados dentro de chumbo e depois dentro do concreto. Aí a gente está vendo essa representação, né, que a alfa fica barrada aí no papel. No caso do corpo humano, a radiação beta não passa e a radiação gama ultrapassa às vezes até o aço, né? Mas você diz, para que servem essas radiações? Eu quero que você pesquise, esse é o assunto de hoje para você pesquisar, tá? Quais são as funções das radiações alfa, beta e gama? Em 1911, o aluno lá do Sr. Thomson, o jovem Rutherford, né? Ele conseguiu, através de experiências, constatar que os núcleos dos átomos eram pequenos, densos, positivos, dispersos em grande espaço vazio. Vala-me Deus,
o que é isso? Vou dizer. Imagina um estádio de futebol. O estádio de futebol é o teu átomo. Só que a massa todinha dessa esfera, desse átomo, que não é uma esfera, a gente já viu que não, né? Ele está concentrado só num ponto. Imagina um estádio vazio, sem nenhuma pessoa, sem nenhuma cadeira, sem nada. A única coisa que tem lá, gente, é uma bolinha de ping-pong. Pois nessa bolinha de ping-pong é onde está a sua massa concentrada, tá? Então, qual foi o experimento do Rutherford, tá? Ele colocou uma partícula radioativa dentro aí de um bloco de concreto com uma fenda e ele colocou um anteparo fluorescente, né? E entre esse anteparo ele colocou uma fina camada de ouro, mais fina do que um fio de cabelo, imagine. E aí ele constatou que quase a totalidade dos raios passavam direto. Alguns se desviavam e pouquíssimos ricocheteavam, quer dizer, voltavam. Então, imagine o seguinte, você está de olhos fechados, andando por um lugar. Se você não bater em nada, é sinal que não tinha nada na tua frente, né? Mas vamos imaginar que tem uma cadeira. Aí você vai andando, sem olhar, sem enxergar, e aí você tateia essa cadeira. Então, você se desvia. Mas se tiver uma mesa grande, tu não dá para se desviar, porque aquela mesa, ela está empatando que você passe para outro lugar, então você vai voltar. Foi isso que ele constatou. As partículas que passavam direto era sinal que não tinha nada na frente, então era um grande vazio. Imagina aí o estádio de futebol vazio. Para você pisar nesta bolinha de ping-pong, vai demorar um pouquinho, né? Que era ali onde estava a concentração de massa. Então, desse experimento, ele conseguiu tirar todas essas informações. E esse é o jovem neozelandês Ernest Rutherford, que fez toda essa experiência que revolucionou a história dos modelos atômicos. Bom, gente, essa foi a aula de hoje e eu espero que você esteja bem com a sua família, bem de saúde, bem mentalmente, esperando nosso retorno à nossa vida cotidiana. Um abraço.